Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui, professora Bruna Oliveira. Vamos dar prosseguimento a mais uma aula sobre ecologia voltada aí para o estado de Minas Gerais. Dentro dessa disciplina, dentro do conteúdo, né, dessa disciplina, é muito importante que você fique atento às características, que é isso que vai ser muito cobrado. Inclusive, ao final da aula, isso daí vai ser colocado, né, em exercício. E aí, muitas vezes, quando você vai ver as questões, eles buscam justamente isso. No enunciado, eles colocam justamente essas características para que você consiga identificar e marcar qual é o tipo de relevo, por exemplo, qual o tipo de vegetação, de bioma. Então, as mais diversas características eles vão inserir para que você consiga identificar, tá certo? Então, desde já, espero que nossa aula seja um sucesso. Tem muita coisa? É muita coisa. É muito detalhado? É bem detalhado. Mas eu esquematizo aqui da melhor forma, da forma mais didática, para se tornar mais objetivo, até para te ajudar aí no teu estudo, tá certo? Então vamos lá que tem muita coisa para a gente ver. Hoje nós vamos falar, gente, sobre o relevo. Professora, o relevo, ele é o quê? Relevo também nas provas podem vir como um nome que eu até coloquei já aqui, ó, geomorfologia, tá? Então, as formas de relevo que nós vamos ter no Brasil são três, basicamente. São as planícies, os planaltos e as depressões. Só que isso daí vai se alternando de uma área para outra. Tem áreas que os planaltos eles são mais elevados. Já em outras, esses planaltos eles possuem uma menor magnitude. Então a gente precisa lembrar dessas determinadas características para conseguir marcar a nossa questão. Dentro do estado de Minas Gerais, por ser um estado com uma grande extensão territorial, nós vamos ter inúmeras formações da geomorfologia, né? Então a gente vai ter a formação dos três, planície, planalto e as depressões, tá certo? Então assim, a gente tem que ficar bastante atento, contudo a gente vai ter o predomínio de algumas. E a gente vai ver agora quais são essas que predominam. Mas só para deixar bem consolidado todos os tópicos que vão ser abordados durante essa aula, né? A gente vai falar do relevo, vamos falar das serras, as principais serras, né? A Serra do Espinhaço, a Serra do Curral, a Serra da Mantiqueira, né? Que é extremamente importante. Essas três aqui, né? Tem uma expressividade muito grande para o estado, né? A do Curral é muito emblemática, a questão de Belo Horizonte, virou um símbolo, né? Inclusive de Belo Horizonte. Nós vamos ter as áreas de depressão, tá? Os vales, como por exemplo, a área do Vale do São Francisco, que é de extrema importância. Ah, gente, outra coisa, relevo também vai influenciar na vegetação, que também vai influenciar onde? No clima. Eita, professora, tá tudo envolvido de novo? Tudo envolvido de novo, tá certo? Então é muito importante a gente ter esse discernimento que o relevo ele vai influenciar como outras partes da minha biota, do meu ecossistema, também vão se comportar. Assim como ele também vai interferir nas atividades humanas e até mesmo no processo de ocupação, porque geralmente a gente não vai morar na beira de um desfiladeiro, né? Até porque é quase impossível. Ah, professora, porque quase, que tem gente que consegue, né? Mas nas condições, a maioria das vezes, as condições não propicia isso. Então, vai interferir em todo o estilo de vida que é implementado dentro daquele estado. Além de ver a geomorfologia kárstica, né? Que a gente tem a formação de grutas, áreas bem peculiares que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Dentro da geomorfologia de Minas Gerais, lembrando que geomorfologia, gente, é um sinônimo. E eu preciso que vocês lembrem que geomorfologia é um sinônimo de relevo, tá? Ó, geo significa o quê? Terra. Então, morfologia é forma. Então, é a forma da Terra, tá? Então, pelo amor de Deus, não esqueçam. E nós sabemos que dentro de concurso eles vão nos preparar para
pioscenário, né? Assim, pioscenário no sentido de que eles podem cobrar qualquer coisa. Se eles colocarem relevo, tá correto? Tá. Se eles colocarem geomorfologia, tá correto também? Tá, que é um sinônimo, tá? Então a gente precisa estar preparado com a relação, né, desses nomezinhos técnicos, tá bom? Na região nós vamos ter o predomínio do Planalto Atlântico, tá? Como o nome já diz. Gente, o relevo ele é muito intuitivo. Os próprios nomes, eles já nos dão dicas. Como, por exemplo, Planalto. Planalto é a junção de duas palavras. Vamos lá, plano mais alto. Então, nós temos o planalto, tá certo? Então, é uma área que é plana, mas ela é o quê? Ela é alta. E o Planalto Atlântico, gente, ele é muito importante para a região, né? Então, a gente vai ter essa área do Planalto, né, que é a grande compartimentação. Professora, mas o que seria isso aqui? Ao longo do Brasil, nós vamos ter divisões do nosso relevo, né? Então, o estado de Minas Gerais vai ficar, em sua maioria, dentro do Planalto Atlântico, tá bom? Nós vamos ter grandes porções, né, de terras altas, não à toa que é planalto, né, que são os planaltos, e nós vamos também ter áreas que são baixos, como, por exemplo, as depressões, que também tem as áreas de vales, tá certo? Então, aqui ó, é algo muito, muito importante da gente lembrar. Há o predomínio dos planaltos, depressões. Professor, tem planície? As planícies a gente vai encontrar muito próximo, geralmente, dos rios, que aí são as planícies fluviais, que são aquelas planícies que são formadas às margens dos rios, tá bom? Então, nós vamos ter o predomínio também de um relevo que é bastante acidentado. Professor, o que é um relevo acidentado? Ele pode ser por conta da formação mesmo, ó, ser bem, né, íngreme, como também pode ter uma formação grande, como o planalto, e essa formação, ela tem uma grande escarpa. O que é escarpa? Essa área de descida, ela ser bem íngreme, também pode ser considerado isso. E aí a gente vai ter o predomínio aí, né, a presença da área de marés de morro. A área de marés de morro, gente, é aquela formaçãozinha que a gente vê, né, assim, ao longe, várias serrinhas, né, ó, uma próxima da outra, que é o que nós vamos chamar de marés de morro, que vão variar de 700 metros a 200 metros de altitude, tá? Vale lembrar que a altitude é com relação ao nível do mar, tá? Ei, coisa importante, botar bem aqui no cantinho para ninguém ficar com dúvida, botar até de vermelho para ficar com observação. Passar aqui, pronto. Altitude, altura e latitude são proporções diferentes, tá? A altitude, gente, é com relação ao nível do mar. Nível do mar. Então, quando eu falo que a variação da altitude em Minas Gerais é de 700 a 2.000 metros, é com relação ao nível do mar, tá certo? Já quando eu falo da altura, o ponto de referência sou eu que escolho, referência livre. Pode ser a partir da minha cabeça, pode ser a partir de cima da mesa, isso daí eu que vou escolher. Já a latitude, nós vamos ter como base a linha do Equador. Então, são mensurações, são unidades, né, na verdade, que são totalmente diferentes uma das outras, tá? Ligar só aqui a caneta, pronto, do Equador. São mensurações que são totalmente uma diferente da outra, tá certo? Então, é muito importante a gente lembrar nessas diferençazinhas aí, que na hora da prova eu sei que é difícil, a gente fica nervoso, mas é importante a gente lembrar essas diferençazinhas aí, tá? Aqui, gente, tem um mapa com a compartimentação, né, de Minas Gerais. Professora, a gente vai ter que aprender tudo isso. O que é que eu recomendo a vocês? Dentro das provas, né, que a gente está se preparando para o nosso certame do Corpo de Bombeiros, há uma tendência, tá? Pode ser que, lógico, que concurso é concurso, pode vir surpresa, uma caixinha de Pandora. Mas há tendência a serem cobrados os relevos que são as compartimentações que são mais importantes. Exemplo, aqui em cima,
No próprio edital, ele já delimita alguns, como, por exemplo, as áreas de Planalto, de Chapada. Professor, você falou, tem tudo. Calma, vamos lá. Mas, por exemplo, você não vai deixar de fora, não vai deixar de entender a Serra do Curral, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço, que ele está botando aqui, ó, de forma nominal. Você vai deixar de lado? Não vai. Porque tem uma grande probabilidade de cair na tua prova, tá? Então, a gente vai fazendo essas delimitações. Seria massa aprender tudo? Sim, mas, gente, é muito conteúdo, eu sei disso. Então, vamos, sim, ter consciência, né, do que faz parte, né, principal, mas a gente precisa ter bem consolidado o que? Os principais que estão dentro do nosso edital, tá? Então aqui, ó, tem uma compartimentação, aí ele mostra tudo bem direitinho, né? A Chapada do Rio São Francisco, a do Rio Jequitinhonha, né? A Depressão Paulista, a Depressão do Rio Doce, né? A do Paraíba do Sul. Então aqui ele coloca todos, né? Ó, planícies fluviais, gente, planícies fluviais, eu preciso que vocês tenham bastante cuidado, porque fluvial é o sinônimo de rio, ou seja, são as planícies que estão à margens de rios, tá certo? Então eu preciso que vocês tenham esse discernimento, tá? Questão do planalto, são áreas mais elevadas, depressões, áreas mais baixas. Planície, plano, tá? Professora, não temos planícies? Temos planícies, sim, tá aqui, ó, planícies fluviais, que é justamente aquelas que são próximas a rios, tá bom? Então, esse mapa, ele vai te dar uma visão geral do que a gente tem dentro do estado de Minas Gerais. Mas aqui, durante nossa aula, nós vamos delimitar de acordo com o que o edital pediu, de uma forma mais objetiva e mais clara, tá certo? Então, aqui é importantíssimo a gente ter ciência desse mapa. Tá? Aqui já coloquei outro mapa que são, aqui a gente poderia dizer que é a microcompartimentação. Aqui é a macro, tipo, são espaços maiores. Então aqui ele coloca, por exemplo, a Serra do Espinhaço, né, ó, bem aqui, Serra do Espinhaço, o quadrilátero ferrífero, né, que é uma área bem aqui, ó, que é muito importante, principalmente para a extração de recursos metálicos, a Chapada do Jequitinhonha, aqui, ó, opa, e a do São Francisco, bem pertinho, né, que é justamente ao norte de Minas Gerais. Os planaltos do leste e do sul, ó, do leste e do sul de Minas. Os planaltos da bacia do Paraná, que já fica aqui, ó, na divisazinha com São Paulo, né? Então, importante lembrar também, nós vamos ter o Planalto Leste e Sul de Minas, né? Ó, que assim, bem aqui, ó, Sul de Minas. Nós vamos ter o Planalto da Bacia do Paraná, Depressão São Francisco. A professora Maite falou nesse instante na Chapada do São Francisco, que é uma área alta. Mas, gente, o rio, lembra disso, uma dica. O rio geralmente vai nascer em áreas elevadas. Pela ação da gravidade, ele vai descer. Geralmente, essas outras regiões são regiões mais baixas, que é justamente aqui, ó, Depressão do São Francisco, tá certo? Então, é muito, muito importante a gente lembrar disso. Tem a Depressão do Jequitinhonha, a Depressão do Rio Doce e a Depressão do Paraíba do Sul. Se você for prestar atenção, aqui basicamente todos são bacias hidrográficas. Então sai de uma área mais elevada, mais alta, para uma área mais baixa. Tá? É uma forma também da gente fazer essa analogia, tá bom? Bem importante, né, que a gente não esqueça com relação a isso, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Quais são as principais formações para a gente só consolidar? Nós vamos ter a Serra do Espinhaço, né? Que aí veio um alemão, gente, para cá, porque espinhaço, porque ele viu que parecia muito com a coluna, né? Vertebral, a espinha de um peixe, enfim. E aí ele fez essa analogia. Nós vamos ter a área do quadrilátero ferrífero, a Chapada, né? Do Jequitinhonha e a Chapada do São Francisco, o Planalto Leste e Sul de Minas, os Planaltos da Bacia do Paraná, a Depressão do São Francisco, a Depressão do Jequitinhonha, a Depressão do Rio Doce e a Depressão do Paraíba do Sul, que também é uma bacia hidrográfica, tá? Então aqui nós vamos ter áreas extremamente ricas, fora que nas áreas que são próximas aos rios, na parte de baixo, vamos aqui, vou até botar de novo aqui o desenho que eu sempre gosto de fazer, da bacia hidrográfica, né? Que nós vamos ter aqui o rio principal, exemplo, São Francisco. Ele nasce numa área mais alta. Aqui é a Serra da Canastra, exemplo, Canastra.
E aí ele vai descer pela ação da gravidade para uma área mais baixa. Então, é onde geralmente fica as nascentes, são áreas mais elevadas, tá? E aí ele vai descendo, formando suas ramificações, que são os afluentes, por consequente, também vão formando seus subafluentes, tá certo? E aí nós vamos ter a formação, por exemplo, das bacias hidrográficas. Essas áreas aqui, eu vou botar de rosa, que fica pareia à margem do rio, é o que nós vamos chamar, que a gente falou nesse instante, de planícies fluviais, certo? Planícies fluviais. Fluviais, lembrando que é o quê? Relacionado a rios, tá? Então, são as margens dos rios, tá bom? Que aí a gente vai ter aí justamente na próximo, né, essa área mais baixa do rio, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos falar sobre a Serra do Espinhaço, né? A Serra do Espinhaço, gente, ela é muito antiga, é de formação antiga. No geral, todas as nossas formações aqui no Brasil, elas são antigas, tá? Professora, por que nossas formações são antigas? Porque, gente, nós não temos movimentação ou, né, questão que a gente chama do tectonismo. O que seria o tectonismo? É a movimentação das placas tectônicas, pois nós estamos ao centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana, tá? Eita, professor, a gente está em cima de uma placa? Sim, nós estamos em cima da placa sul-americana, e por conta disso, nós não temos terremotos, nós não temos tsunami, não temos vulcões ativos, olha a palavra que eu usei, ativos, porque nós temos vulcões inativos. Mas isso também não impede da gente ter tremor de terra, que o tremor de terra é em magnitude diferente. O que é que vai gerar áreas e superfícies novas? Terremotos, maremotos e vulcões. Como a gente não tem nada disso, nosso relevo ele é muito antigo. Em decorrência disso, ele foi muito desgastado. Por isso que nós não temos áreas muito elevadas, como, por exemplo, nas cordilheiras dos Andes, na cordilheira do Himalaia, tá? Em decorrência disso, que a gente não tem movimentação tectônica. Então, a área da Serra do Espinhaço, né, foi formada aí na era proterozoica, né, bem antigona, há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás. Então, é uma das formações mais antigas que a gente vai ter. Qual é o perímetro de extensão? Nós vamos ter 1.000 quilômetros de comprimento, né, saindo do Barão de Cocais, que fica em Minas Gerais, e indo até Xique-Xique, na Bahia. Gente, Minas Gerais é gigante, a Bahia também, então você imagina aí a distância. E ao longo, né, da sua extensão, quando ele fala longitudinal, gente, é como se fosse a questão quando você olha para o horizonte, né? Ele possui algo que é muito linear, né? Uma alturazinha que ela é linear, que aí é quase, ó, que é o formato de uma linha quase uma reta. Que aí, quando, né, o geólogo veio para cá, o alemão, ele assimilou que tinha uma semelhança muito grande com o quê? Com a espinha ou com a coluna vertebral. Por isso que ficou conhecido como Serra do Espinhaço, tá? Vale lembrar o seguinte, gente, que essas regiões, elas sofrem muito com o processo da erosão e do intemperismo. Tá? São dois processos que ocorrem de forma natural nas rochas. Professora, qual é a diferença dos dois? Ambos são processos de desagregação da rocha, ou seja, o quebra-rocha. Tá? O que é que acontece nesse processo de quebrar-rocha? Um pode ser mais rápido e o outro pode ser mais lento. Exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu coloquei alguma coisa. Não, vamos colocar logo aqui. Exemplo, vamos aqui. Deixa eu botar aqui no canto, pegar uma canetinha mais fina, para eu colocar essa diferença que é importantíssima a gente lembrar. Erosão, nós vamos ter erosão e o intemperismo. Intemperismo. Certo? Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala da erosão, ambos, né? Ambos, puxar aqui, ó, são o quê? A desagregação das rochas. Desagregação das rochas. Das rochas. Certo? O que é que vai acontecer? Nós, na erosão, qual é a grande diferença?
A erosão, gente, ela vai ter ação e pode ser mais rápida. É uma desagregação mais rápida e ela tem vários tipos, como, por exemplo, a erosão eólica, a erosão nival, que é da neve, a erosão marinha, que é muito comum no nosso litoral. Nós vamos ter a erosão antrópica. Olha aí, eita, professor, antrópico é o quê? Do homem. Antrópica, tá? Aqui são os mais diversos tipos de erosão. Você tem a fluvial, que é do rio. Já o intemperismo, aqui é um processo lento e natural. Ele vai seguir, por exemplo, alguns fenômenos naturais, a questão da temperatura, e aqui só vai ter 3 tipos apenas. Nós vamos ter o tipo biológico, o químico e o tipo físico. Certo? Então, a gente só vai ter esses 3 tipos de intemperismo. Ambos são, né, tipos de desagregação das rochas. O que é que acontece? Ao longo do tempo, as duas vão acontecendo. Exemplo, nós vamos ter a eólica, que é por meio do vento. Uma área que não seja, por mais que não tenha, né, proximidade do mar, mas vai ter influência do vento. Tem a pluvial também, gente, eu ia esquecendo. Pluvial, da chuva. Ei, bota até aqui, ó, fluvial, rios, e pluvial, chuvas. É importante lembrar essa diferençazinha aí, tá bom? Tranquilo? Então aqui, dito isso, o nosso relevo, né, no Brasil, ele vai passar de forma muito expressiva por todos esses processos. Voltando para a Serra do Espinhaço, né? A Serra do Espinhaço, gente, na verdade, é um conjunto de serras. E um conjunto de serras vai formar uma cordilheira. Ah, professora, então quer dizer que é igual a Cordilheira dos Andes? Parecido, só que numa magnitude menor, em uma altura ou altitude, né, melhor falando, bem menor do que nós temos na Cordilheira dos Andes. Por quê? Porque nós não temos encontros de placas tectônicas, não tem terremoto, nem nada, como a gente já falou anteriormente. Ela vai ser composta por várias áreas, né, várias serras, como a Serra do Cipó, a do Intendente, a do Abreu, a do Itambé, a Chapada Diamantina e a Serra do Sincorá, né? Então, assim, é uma área que é gigantesca. Não esqueçam, um conjunto de serras formam uma cordilheira. Contudo, a região ela é conhecida, né? Todo o complexo dessas serras aqui vão ser conhecidas como a Grande Serra do Espinhaço, tá bom? Qual é o grande problema dessa região? Principalmente a grande presença humana com, né, a questão da urbanização, certo? Nós temos esse probleminha. A questão da mineração predatória, tá? Vale lembrar, gente, que a mineração é feita por meio do extrativismo, que é o extrativismo mineral. Quando é que ela é predatória? Quando ela ocorre de forma desordenada, tá? Ah, professora, é porque é ilegal? Muitas vezes não é nem porque é ilegal, não. O Estado reconhece, tem fiscalização, mas é porque é questão de dinheiro, né? Vai ocorrer de forma descontrolada. A questão da monocultura. Gente, a monocultura é uma praga, né? Literalmente. Porque ela vai retirar todos os nutrientes daquele solo, pode causar o processo da desertificação, certo? Então é muito, muito vulnerável, né? A questão ilegal da extração de plantinhas, os animais e detalhe, essas regiões é muito típico e aí a gente vê isso nos biomas terem fauna e flora endêmicas. Professor, o que significa isso? Que só ocorre naquela região. Então, por exemplo, você vai ter um mico-leão-dourado, que só ocorre na região. Você vai ter um tipo de passarinho que só ocorre naquela região. E aí, se você for matando, for desmatando, for, né, fazendo o processo de colocar condomínios, residências, isso daí vai fazendo com que essa vegetação e essa fauna, ó, se perca. E aí a gente vai ter o processo de quê? De extinção, que é um outro problema muito latente em todas as nossas formações aqui no Brasil.
Tranquilo? Então vamos aqui, continuar. Uma outra chapada, né, que nós vamos ter a Chapada do Jequitinhonha, que tem grandes jazidas de ferro, lítio, gemas e minerais, né, que são para indústrias, para fazer o que a gente chama de liga de aço, por exemplo. Liga de aço. Que aí é aquela misturinha, gente, que você coloca e faz para render, né, o minério. Essas áreas aqui, geralmente, são áreas que nós chamamos que estão em escudos cristalinos. Professora, que delimitações cristalinos? São os tipos do solo, tá? Dos terrenos. Porque nos escudos cristalinos, por eles serem muito antigos, nós vamos encontrar os recursos metálicos. Ó, recursos metálicos. Ah, professora, mas o ferro não é metal. Gente, ferro é metal. Lítio não é um recurso metálico. Diferente, se não for um recurso metálico, ele vai ser o quê? Um combustível fóssil. Que na região a gente não está falando sobre isso. Tá? O combustível fóssil, carvão mineral, petróleo e o gás natural. Tá certo? Então, a gente não tem essa atividade aqui. Temos a atividade mineradora, que é feita por meio do extrativismo. Cuidado, gente, o extrativismo aqui, ó, que ele tem 3 tipos, né? Extrativismo. Vão ter 3 tipos. Quais são os tipos? Vai ter o mineral, que é o da região, né, que é feito em Minas Gerais. Não estou dizendo que os outros não são feitos, não, são feitos também, né? O vegetal, que foi o que aconteceu com o pau-brasil, né, na nossa Mata Atlântica, e o animal, é levar o bichinho, contrabando de bichinho, né, literalmente. Aqui nós estamos falando de qual? Desse daqui, ó, do mineral, né, então a mineração é um tipo de extrativismo e dentro das classificações é o que nós chamamos de extrativismo mineral, tá bom? Outra coisa, produção da carvoaria, né, esse carvão aqui, gente, não é o carvão, o mineral, né, o carvão que é oriundo aí dos combustíveis fósseis. Aqui é por meio da queima dos troncos, né? Então, aqui é o carvão que é chamado de vegetal, que é a partir de planta, tá? E aí a gente tem o uso também indiscriminado, né, de fogo, das queimadas. Então, queimada, gente, vai acabar com o relevo, com o nutriente daquela região. Então, isso não é interessante em hipótese nenhuma. Não à toa que a Chapada do Jequitinhonha também é conhecido como o Vale da Pobreza, né? Porque a gente vai ter vários cenários aí que não propiciam muitas atividades na região. Ao todo, a região ela vai ter cerca de 55 municípios, né? Bem interessante falar disso, que são municípios que são importantes para a região, né? E aí, por isso a importância do relevo, né? Não é só besteira, não. Isso aqui tem uma importância grandíssima para a região. Então, dentro da geomorfologia, né, na Chapada do Jequitinhonha, nós vamos ter 3 divisões. Coloquei no mapa aqui para vocês, ó, com todos os municípios, gente, que fazem parte aí da Chapada do Jequitinhonha, né? A gente vai ter as 3 regiões, tá? Que é o alto, o médio e o baixo Jequitinhonha. Professora, por que alto, médio e baixo? Aqui, gente, tem a ver com a altitude. Da área mais alta para a área mais baixa. Simples assim, professor? Simples assim, tá certo? Então, é algo que a gente já tem que ir se acostumando. Professora, qual é a extensão, né? Daqui até aqui, até a pontinha, são mais de 50 mil metros de quilômetros quadrados, né, que a gente vai ter aí na Chapada do Jequitinhonha, tá bom? Então, é bem interessante quando a gente, né, compreende essa espacialização. E a região, ao todo, vai ter aí mais de 150 mil habitantes. É uma área grande, gigantesca, né? Diga-se de passagem. Já quando a gente fala, né, da Serra do Curral, aqui no Jequitinhonha, gente, o que é que a gente precisa lembrar? Só para deixar bem consolidado. Que é uma região que tem um alto índice de pobreza, mas que mesmo assim são desenvolvidas várias atividades econômicas na região, tá bom? Então, eu preciso que vocês lembrem dessa divisão da região em 3.
é o alto, o médio e o baixo curso do Jequitinhonha. Já a Serra do Curral, essa daqui tem uma expressividade muito grande, principalmente para Minas Gerais, né? Assim, Minas Gerais não, mas para BH, né, mais de forma específica, é um patrimônio, né, cultural, então assim, é algo muito importante. Então, a área da Serra do Curral, né, é um patrimônio natural, cultural e paisagístico, tá, da cidade de BH. Falou do Curral, gente, BH na cabeça. A serra vai ser um complexo montanhoso, né, que vai pertencer a quê? Ao quadrilátero ferrífero. Opa, professora, por que quadrilátero ferrífero? Porque nós vamos ter a abundância do ferro. Ei, o ferro é o minério mais abundante na superfície terrestre, porque ele está na composição, sabe de quê? Do magma. Tá? Em decorrência disso, nós vamos ter uma grande incidência na nossa superfície. A porção sul da Cordilheira do Espinhaço, né? Vale a porção sul da Cordilheira, fica uma pontinha, né? E se estende por 7.000 quilômetros, então a área é muito, muito grande. E é um local onde nós vamos ter um afloramento. Gente, afloramento, professora, é uma flor. Não, é o surgimento. Toda vez que vocês encontrarem essa palavrinha aqui, ó, coloquem na cabeça de vocês que é a palavra surgimento, tá? O afloramento de dolomita, de rochas quartzites, itabirito. Gente, todas essas aqui, ó, são recursos metálicos. Recursos metálicos. Professora, isso aqui dá dinheiro? Dá, e muito. Tá? Quadrilátero ferrífero é uma das áreas mais produtivas no Brasil. Detalhe, o ferro que sai daqui, gente, ele vai para a China. Vocês sabiam disso? Vai lá para a Chininha barraqueira. Olha, eita, professora, tá? Vai lá para a China. E aí é uma área que é muito importante para a nossa produção e principalmente para a extração, né, de minério de ferro. Não é à toa que tem várias barragens, né, na região. Aí veio, como por exemplo, é muito emblemático, né, no Brasil todo, a questão dos acidentes com a barragem de Brumadinho e Mariana. Né? Então, bem interessante lembrar disso. Interessante assim, né? Triste, mas é importante a gente lembrar desse cenário. Então, nós vamos ter uma área que tem um solo avermelhado, né? Que dá área ao que nós chamamos de campos rupestres, ferruginosos, por ter esse afloramento, né, de recursos metálicos que são oriundos do ferro, e vai formar a canga, que é uma camadazinha, né, ferruginosa que a gente vai ter aí na superfície, tá bom? Então nós vamos ter dentro da Serra do Curral uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, tá? Ele não é nem tão seco e nem tão úmido, né? Não é tão seco quanto o Cerrado, também não é tão úmido quanto a área da Mata Atlântica. Professoras, serras, chapadas, elas servem de divisores de biomas também. Não é nem divisor de bioma, é uma faixa de transição. O que seria a faixa de transição? Vou colocar aqui para vocês. Aqui é a faixa de transição, no meio, ó, que é saindo de um para o outro. Ele não vai ter só características de um lado, mas ele vai ter característica do outro, é o encontro. E o cruzamento dessas características que são fundamentais, tá bom? E aí, gente, não pode esquecer, né, que é a importância dela para a Serra do Curral, né, para a existência de Belo Horizonte, né? Eu até coloquei aqui a questão, por que que a gente vai ter essa superpopulação nessa região? Porque lá, gente, é uma área que tem muitas nascentes e água é vital para a existência. As áreas mais ocupadas ao redor do mundo são áreas onde nós vamos ter proximidade de recursos hídricos. Por quê, professora? Porque próximo de recurso hídrico eu consigo produzir, eu consigo fazer plantação, eu consigo criar bichinhos, eu consigo matar minha sede. São áreas que são férteis, são áreas que eu consigo ter o desenvolvimento de N atividades. Por isso que a gente vai ter geralmente essa superpopulação, tá? Então, foi escolhido, né, justamente para ser foi um dos motivos para ser escolhida como a capital, né, de Minas Gerais, ainda lá no século XIX, por conta disso, por conta dessa disponibilidade bem grande, né, de água e nascente. Outra coisa, surgimento das empresas, né, ferríferas na região. Então a gente vai ter a mineração, né, que se inicia aí na década de 1940, que se consolida, por sinal, né, um exemplo disso é a Ferrobel, tá bom? Que tem projetos e mais projetos para acabar com o restante de vegetação nativa. Daqui eu coloquei até uma imagem, né, da prospecção. Professor, o que é a prospecção e a exploração de ferro nessa região? Gente, é literalmente escavar a formação. Então aqui é o que vocês estão vendo, eles fazem um buraco,
no meio da serra. Tá? Ah, professor, tem como reverter? Não, gente, você está tirando, é só tirando, por isso que é chamado de extrativismo. Extrativismo é a grande diferença para a agricultura é que você só tira. Na agricultura você coloca e você tira. Extrativismo mineral é só retirada. A professora nunca mais vai se recompor? Vai, daqui bilhões de anos. Lembram que a gente falou que é uma região antiga, que tem mais de 2 bilhões de anos? Ah, daqui 2 bilhões, né? Quem sabe a gente encontra mais minério aqui, tá certo? Então, nós temos, né, desde 2018 a Tamisa, né, uma empresa mineradora que tem um grande projeto de mineração na região, né? Isso daí, gente, vai destruir fauna, flora, pode impactar na questão das nascentes. Pode não, vai. Porque vai retirar. Gente, aqui vocês têm que entender que é como se fosse uma área de uma esponja. Ele absorve e deixa armazenado dentro dele, lá no lençol freático, a água. E se eu tirar? Se eu compactar? Olha aqui essa imagem. Aqui você vê nitidamente que foi retirada a serra e foi compactado. Passou-se um trator e é isso. É interessante? Jamais. Isso aqui é um dos piores cenários que a gente pode ter, né? Dentro de um bioma, dentro de um estado, tá certo? Nós vamos ter na região cerca de 526 espécies de animais que vivem, né? Sendo que, 33 são endêmicas. Professora, o que é endêmico? Que só vive na região. Só tem naquela região. Uma vez tirado, acabou. Entre extinção, né? Então aqui corre um sério risco de entrar em extinção. Eita, professora, sério, sério. Tá? A gente tem um problema seríssimo nessa região. Vamos lá para a Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira também muito importante, né, para a região de Minas Gerais, para o estado de Minas Gerais, principalmente por também, né, ter uma abrangência, não só como se fosse uma serra que ela é integradora, né, porque ela não está só em Minas Gerais, ela também vai estar em São Paulo e no Rio de Janeiro. São áreas que têm de 1.000 a 3.000 metros, né, então são áreas elevadas, tá? Isso daqui é o quê? De altitude, né? Que a gente já até falou a diferençazinha de altitude para latitude, tudo bonitinho. É um maciço rochoso, então é uma área que nós vamos ter o que nós chamamos de bacia sedimentar, é um excelente absorvente, né? Ele consegue absorver e infiltrar muito bem água, tá? E aí formar vários lençóis freáticos, assim depois ocorrendo os afloramentos. Nós vamos ter muitas unidades de conservação. Cuidado com isso aqui, principalmente a gente que estamos nos preparando para uma prova de corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros também atua muito com o meio ambiente. O que são as unidades de conservação? É o que nós chamamos de UCs, Unidade de Conservação. Professora, quem foi que criou as UCs? O chamado SNUC, Sistema Nacional das Unidades de Conservação, que é regido pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tá certo? Dentro do SNUC, gente, ele criou as unidades de conservação que são divididas em duas. A de uso sustentável, e a de proteção integral. Proteção integral. Professor, essa de uso sustentável, qual é a diferença das duas? Na de uso sustentável, gente, eu posso usar, qual é o conceito de desenvolvimento sustentável? Eu posso utilizar, mas eu tenho que deixar para as futuras gerações, né? Alguma coisa, conservando e preservando para as futuras gerações. Já a de proteção integral, eu não posso mexer em nada, a não ser que seja para o viés de estudos, de casos técnicos. Caso contrário, não posso mexer em nada, tá certo? Então, aqui a gente vai ter várias unidades de conservação. Professora, são criadas para quê? Para justamente preservar e conservar, né, as áreas e o bioma, né? Não só o bioma, mas a fauna e a flora. Conservar fauna e flora. Fauna e flora. Certo? Então serve justamente para isso. E aí nós vamos ter quais unidades aqui? Nós vamos ter a área de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira, o Parque Nacional do Itatiaia e os parques estaduais da Serra do Brigadeiro e a da Serra do Papagaio. Gente, Parque Nacional ninguém mexe. Já deixo isso bem claro para vocês. A área de proteção ambiental também é conhecido como APA.
teoricamente não era para ter nada, mas a gente sabe que muitas vezes isso daqui, ó, vai acabar prevalecendo, né? Eu estudo muito a questão da utilização de energias renováveis dentro de APAs. Gente, não é para ter nenhuma atividade, nada, nada, mas tem. Porque diz-se que energia é algo do bem comum, do uso comum, que é para toda a sociedade, para o bem de toda a sociedade. Só que aí vai devastar uma duna, vai devastar, né, uma área de serra, e não é interessante. Qual é a extensão da Serra da Mantiqueira? Tem cerca de 500, né, quilômetros de extensão. Qual é o ponto mais alto? É a Pedra da Mina, ó, com 2.798 metros. As altitudes vão variar de 1.200 a 2.800 metros, né? Então, aqui é a partir de quê? Do nível do mar. Nível do mar. Tranquilo? Certo? Então, muito, muito importante a gente lembrar desses detalhezinhos aqui. A parte boa vai chegar agora. Nós vamos falar sobre a geomorfologia kárstica. Professor, o que é a geomorfologia kárstica? A geomorfologia kárstica, gente, é quando nós falamos de áreas que vão formar, por exemplo, né, áreas de grutas. Tá? Então, a gente vai ter essas formações que são muito peculiares e que não são formadas em todo o nosso território. Tem áreas que são específicas, né? Então, a gente vai ter várias áreas que a gente chama de espeleologia, que é onde nós vamos encontrar, vou botar logo aqui para vocês, cavernas, grutas, né? Que são formações únicas, detalhe. Uma vez devastado, ele não volta, ele não se regenera, né? Então, são formações singulares. E aí nós vamos ter várias formações dentro de Minas Gerais, como a formação de vazante, a formação de salinas, Bambuí, que foi uma das primeiras a serem encontradas na região de Minas Gerais, a formação do Paranauá, a região cárstica de São João del Rei, né, que é inclusive um dos primeiros nomes lá de BH, e o quadrilátero ferrífero, né? O quadrilátero ferrífero tem nem para onde correr, que a gente vai ter uma grande incidência de quê? De ferro, tá? E o que é o karst? O karst, gente, é um tipo de afloramento carbonático, tá? É a base de, como o nome já diz, carbono, tá? Que aí ele pode ser rico em minérios, em vários tipos de nutrientes essenciais para a fauna e para a flora, tá? E que também vão influenciar aí no nosso relevo, tá bom? Bem importante a gente lembrar desse ponto também. Então aqui, ó, a geomorfologia kárstica que a gente vai ter em Minas Gerais. Nós vamos ter aqui o Vale Kárstico, né, um parma. Professor, o que é um parma? Anota aí, anota aí. A gente falou nesse instante, é um parque nacional. Vocês estão vendo aqui na imagem que nesse parma ele está praticamente intocado, vegetação fechada, né, bem abundante, bem densa, porque, gente, não se pode mexer. A área de parque nacional, ele é de proteção integral. Não se mexe. A não ser que eu queira estudar essa região, vou lá com minha declaraçãozinha da universidade, do mestrado, doutorado, sei lá, da graduação, vou lá, ó, quero para estudo. Vou tirar só amostras, não é você devastar, passar um trator por cima. Tirar a amostra para fazer estudo. Aí, ok. Tá? Então, um exemplo que a gente vai ter é o Parque Nacional, né, das Cavernas do Peruaçu, né, que fica aí dentro de Minas Gerais. E aí, gente, essas áreas, elas devem ser preservadas, porque uma vez devastada, já era, não volta atrás. Aqui um outro tipo, né, que são as dolinas. As dolinas também é um tipo de formação kárstica, tá? Que aí a gente vai ter, né, dois tipos. As dolinas de abatimento e a de dissolução. Aqui é a de abatimento. Como vocês vão ver, vai ter uma formação aqui, ó, rebaixada. Geralmente, essa área aqui, ó, tem uma prospecção ou mesmo ocorre o afundamento. Gente, é algo muito simples. Eu tenho aqui uma superfície. Eu fiz a prospecção aqui embaixo, tirei ou houve um afundamento, né, para uma partezinha embaixo por conta aí por ser poroso. O que é que vai acontecer com essa parte de baixo? Ele vai desabar. Simples. E aí a gente vai ter a formação das dolinas de abatimento, tá certo? Pode ser, ó, forma circular ou oval, né? E aí pode variar também de profundidade, tá bom? Já as dolinas, né, de dissolução, essa daqui tem a dissolução. Por que dissolução? Gente, dissolução é um processo químico. Você coloca açúcar na água para diluir, é uma dissolução, né? Então, aqui a gente vai ter a dissolução muitas vezes associada à presença de água. Então, a água, ela deixa o solo muito saturado, o solo, ele já é poroso, o que é que vai acontecer? Afundar.
E aí, se continuar chovendo, se tiver presença de água, ele vai ficar o quê? Ó, todo cobertinho. Tá vendo que aqui tá todo preenchido, tá certo? Então, aqui é o que nós chamamos de dolina de dissolução, tá bom? Professor, é muita coisa. Deus, Senhor, como é que a gente... Calma, gente. O que é que eu recomendo a vocês? Façam as questões posteriormente. Dê uma olhada nas anotações, a gente anotou bastante coisa aqui, ó, muita coisa mesmo. Então, é interessante que dentro dessas anotações, vocês peguem o principal para direcionar os estudos de vocês. À medida do possível, né, procurem questões, gente, sobre o assunto, tá? Eu tô aqui fazendo questões com vocês, mas também tem outras, tá? Eu só não coloquei mais pra gente não se alongar tanto dentro da nossa aula, mas façam, porque aí com o que vocês vão percebendo, à medida que você vai fazendo, a gente sabe disso, como você sabe, à medida que a gente vai fazendo o exercício, vai fixando da melhor forma, tá bom? Então vamos aí, primeira questão fala o seguinte: entre as alternativas abaixo, identifica a que não está relacionada às formações de relevo localizadas em Minas Gerais. Professor, isso aqui é uma questão de concurso? Questão de concurso. Professora, não acredito. Já estou soltando fogos. Pode vir uma questão dessa? Pode, mas a gente sabe que concurso é uma caixinha de surpresa. Tanto pode vir do nível muito fácil até a mais hard, né, a mais difícil. Então a gente vai estar preparado para tudo. É tanto que eu coloquei todos os níveis aqui para a gente ter um discernimento, tá certo? Então nós vamos ter aqui quem é, gente? Serra da Mantiqueira, conhecemos, falamos do Espinhaço, e a de Ibitipoca também, né? A única que não é o Monte Roraima, que é lá na região norte, né? Bem longe, inclusive, né, de Minas Gerais, tá certo? Já a segunda, o estado de Minas Gerais apresenta grande variabilidade de relevos. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado, gente, para aparecer incorreto, incerto, enfim, né, a errada, pelo amor de Deus, grifa, tá? Que nossa cabeça sempre vai procurar o quê? O item correto. Quanto a um exemplo de serra localizada no estado de Minas Gerais, qual é aquele que assinar a alternativa quanto a um exemplo da serra localizada que não está em Minas Gerais? Gente, já vou dar a dica para vocês. Aqui não está essa daqui. A Serra da Capivara, ela fica na região sul. Sabe de onde? Do Piauí. Tá, é longe, né? Serra da Canastra, inclusive, é onde vai nascer o nosso amado, o Rio da Integração, o Rio São Francisco, né? Maravilhoso, perfeito, zero erros. Temos a Serra da Mantiqueira e a Serra do Cipó, né? Que todas estão aí dentro do estado de Minas Gerais, tá bom? Vamos para a terceira, Serra do Espinhaço. Fala o seguinte: segundo Jurandir Ross, grande geógrafo brasileiro, as cadeias montanhosas no Brasil apresentam aspectos serranos em suas extensões. Gente, Jurandir Ross, ele foi magnífico. Durante a década de 90, ele desenvolveu um negócio chamado Projeto Radam Brasil. O que era o Radam Brasil? Era para fazer um levantamento topográfico, ou seja, do relevo de todo o Brasil. Gente, imagine fazer isso. Década de 90, nós já tínhamos tecnologia de GPS, mas não era tão avançada quanto agora. Ele viajou o Brasil de ponta a ponta para fazer esse levantamento. Foi um projeto que durou mais de uma década para ele conseguir fazer a conclusão, para ele concluir. Disso gerou-se vários mapas temáticos dos mais diversos tipos, porque ele não fez só um levantamento topográfico. No que ele passava, por exemplo, o avião para verificar a topografia daquele local, ele também via a vegetação. Então, isso daí auxiliou, gente, na delimitação de várias outras características do nosso país, tá bom? E aí ele pergunta: as baixas altitudes do relevo brasileiro, quando comparados às grandes cordilheiras do planeta, são justificadas por... O relevo brasileiro, gente, ele é muito o quê? Desgastado. Desgastado. Principalmente em decorrência do processo de intemperismo e do processo de erosão. E nós não temos a recolocação, né, ou o surgimento de novas superfícies, porque estamos ao centro de uma placa tectônica. Então não temos terremotos, tsunamis, vulcanismos, que formam novas superfícies. Né? E em decorrência disso, o que é que vai ocorrer? Nós não temos formação de superfícies novas. Então, todos os nossos relevos, eles são o quê? Antigos, datados aí do pré-cambriano, né, e do paleozoico, então há bilhões de anos atrás, tá bom? Mas vamos ver aqui o que é que ele fala. São justificadas
Surgiram no período quaternário. Gente, parou bem aqui, ó. Quaternário é o mais recente. Se são o antigo, parou aí. Serem originados a partir da ação de placas tectônicas que se chocam e geram dobras na superfície. O que foi que eu acabei de dizer? Nós não temos terremoto, vulcanismo, tudo isso é gerado pela ação do choque de placas tectônicas. Temos isso? Não, tá aqui um X. C. Apresentam uma estrutura muito antiga, bastante desgastada por processos erosivos. Opa, foi bem em cima do que eu disse. Então já encontramos a nossa resposta correta, tá? Então nós temos aí, né, tudo bem bonitinho no item C. E a D resultarem do recente soerguimento. Gente, soerguimento é o surgimento de novas áreas. E ele se dá por meio, principalmente, de tectonismo, por meio de terremoto. Temos isso? Não, porque a gente não tem choque de placa, a gente está bem no centro da placa, então morreu bem aqui, ó. Tranquilo? Então, o nosso item correto realmente é o item C, de concursados. Vamos lá para a quarta questão. No território brasileiro, há um predomínio de planaltos. Esse tipo de relevo ocupa cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados da área total do país, do qual as formas mais comuns são os picos, serras, colinas, morros e chapadas. Sobre as características desses planaltos, é correto afirmar que o Planalto Central está localizado nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Gente, Planalto Central, São Paulo, Minas, Rio, tá? Mas aqui Mato Grosso, Goiás até é longe, né? Não, não, não. Goiás até entra, mas Mato Grosso não, tá bom? Já a segunda, a vegetação predominante no Planalto Central é o Cerrado. Seu ponto de maior altitude é a Chapada dos Veadeiros, localizado em Goiás e com altitudes que variam de 600 a 1.650 metros de altitude. Correto? Correto. Como eu havia dito, em Goiás está, né? Um negocinho aqui, Mato Grosso não tá. Tá? Então aqui a segunda tá ok. Vamos para a terceira. O Planalto das Guianas está localizado no estado do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá e possui uma das formações geológicas mais antigas do planeta. Ele se estende também pelos países vizinhos, Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Tá correto? Correto também a 3. A 4 ficou aqui juntinho, né, gente? O Planalto Meridional, professora, pelo amor do santo Deus. Que diacho é meridional? Gente, eu até tinha dito já a vocês, em prova eles vão usar os sinônimos. Norte, sul, leste, oeste. Quem são os sinônimos? Do norte, setentrional. Setentrional. Do sul, meridional. Do leste, vai ser, né, mais a leste é o que nós chamamos de oriental e o oeste é o que nós chamamos de ocidental. Não esqueçam disso porque eles brincam. Então, quando ele fala aqui, ó, no Planalto Meridional, a gente já sabe que é ao sul, né, está localizado uma grande, em sua maioria, no sul do país. Estende-se também por regiões do centro-oeste e sudeste do nosso país. Professor, isso aqui está correto? Não, gente, não está correto. O seu pico mais alto é o Pico da Bandeira, com cerca de 2.900. Gente, está errado, tá? Ele vai ser concentrado, o Planalto Meridional, mais ao sul. Meridional sul. Entrou no centro-oeste, não, tá? A quinta, perdão. Serras e planaltos do leste e do sudeste, conhecidos como denominação de mar de morros ou marés de morro, tá certo também, tá? Envolvem grande parte do Planalto Atlântico. Opa, na nossa aula a gente falou de Planalto Atlântico, tá? Em Minas Gerais, do litoral do país. Abrange os estados Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Destaca-se a Serra da Canastra, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, tá correto? Corretíssimo. Falamos durante a nossa aula teórica, né, justamente disso. Então, aqui, tá, ó, completamente correta. Então, nós vamos ficar com o item o quê? 3, 5, qual é a outra que tá corretinha? 2. Opa, o item B, né, 2, 3, 5. O item B é o nosso item correto, tá bom? Vamos para a quinta questão. Sobre o relevo da região sudeste do Brasil, é incorreto afirmar. Viu incorreto? Grifa. A. As altitudes propiciam a atuação do clima do tipo mesotérmico em algumas porções de Minas Gerais. Vamos para a próxima. A topografia condiciona a escolha dos cultivos agrícolas e da mecanização das atividades em diferentes proporções da região. Gente, correto? Eu consigo fazer agricultura numa encosta que é íngreme? Assim? Não, não consigo. Pode nascer de forma natural? Pode, mas eu não consigo fazer agricultura ali. Então aqui tá corretinho, tá?
C. O intemperismo químico atuando sobre o escudo cristalino da região deu origem às formas mamelares do relevo. Que seria isso aqui que a gente falou nesse instante? Traduzindo, áreas de marés de morro. Que é justamente o que a gente vai encontrar também na região, tá? Então aqui também tá correto. Já a D, o relevo é esculpido sobre um arcabouço geológico do Paleozoico e mostra um conjunto de cuestas dispostas em arco na proporção ocidental. Gente, a gente está falando aqui de pré-cambriano. A gente não está falando de Paleozoico, não. Tá? Então, aqui, ó, vou deixar marcadinho aqui, que, ó, tá incorreto. Então, nosso item incorreto, que ele quer é o nosso item D de dado. Tranquilo? Então, ó, nossa aula aqui, ó, perfeita, abrangendo todas as questões, né? O que é que eu recomendo a vocês? Tentem refazê-las, as questões, e procurem mais questões sobre esse assunto. Professora, como é que eu vou procurar questões sobre o assunto? Gente, se você tiver aqueles aplicativozinhos ou aqueles sites, né, de questões, coloca lá, relevo região sudeste. Porque toda vida que você botar relevo região sudeste, gente, 90% das vezes vai envolver questões que tem Minas Gerais no meio, tá? Por conta da extensão territorial e da importância e da grande diversidade geomorfológica da região. Então já fica essa dica para vocês. Aqui embaixo tem um gabarito bonitinho. Qualquer dúvida pode entrar em contato por meio do meu Instagram, tá? E sigam a gente nas redes sociais para que vocês tenham um maior arcabouço. Lembrando que a gente compartilha muita coisa bacana para te ajudar na aprovação também, tá certo? Um beijo e até a próxima!